Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Dessa vez estou trazendo outro vídeo de sistema de trade para vocês. E dessa vez esse sistema aqui se chama DOSOS, beleza? DOSOS. É um sistema aqui bem diferente, com layout também bem diferente. Resolvi trazer aqui para vocês, compartilhar aqui com vocês também, né? Primeiro de tudo, vamos para o indicador principal aqui, que é esses arcos, né, digamos assim. Você percebe que ele forma como se fosse um canal, mas de uma forma arqueada, né? Um pouco mais flexível, parece, né? Então aqui você tem algumas marcações, tá? Referente aqui ao preço, e pelo que eu entendi, ele utiliza aqui alguns métodos de Fibonacci para traçar aqui essas regiões, tá? Então você percebe que aqui no meio ele é bem mais denso, digamos assim, né? Você percebe que o preço ele fica muito aqui dentro desse raio. Então, à medida que o preço vai se movendo, o arco vai se redesenhando, né? Baseado ali no preço. Então, se começa a subir, ele começa a se redesenhar, beleza? E assim por diante, tá? Então, percebe que aqui as áreas um pouco mais afastadas, né? Esses arcos um pouco mais afastados do preço tendem a ser fortes regiões de suportes e resistências. Então, a gente pode começar a definir alguns tipos de trade baseado nisso, né? Mas eu vou falar disso um pouco mais para frente. Tá? Esse aqui é o primeiro indicador. Aqui a gente tem separado por períodos, né? Então, se eu for aqui para M1, por exemplo, né? Deixa eu abaixar isso aqui um pouco. A gente vai ter aqui, por exemplo, 24 barras, né? Então, a gente tem aqui também um separador de períodos. Então, isso aqui é um dia, isso aqui é outro dia, daqui para cá é outro dia, daqui para cá é outro dia, tá? Então você consegue ter também essa distinção aí, tá? Fazer os seus trades um pouco mais limpos, tá? Então a gente também tem aqui setas, né? De recomendações de compras e de vendas. Eu não recomendo vocês utilizarem essas setas, tá? Eu recomendo que vocês utilizem mais os indicadores em si, mas ignorem completamente essas setas, tá? Porque essas setas aqui, elas me parecem estar repintando, beleza? Se a gente puxa isso aqui um pouco mais para trás, você percebe que elas sempre aparecem aqui em momentos bem específicos, em momentos bem certeiros, né? O que a gente sabe que não é o que acontece ali na vida real, tá? Para quem não sabe, para quem é novo aí, tá começando nesse mundo, o indicador se repintar significa que ele me apresentou aqui, por exemplo, uma recomendação de compra, tá? Se eu faço uma compra exatamente nesse ponto aqui e o preço vem a cair, tá? Imagine que o preço vem cair para cá e aí depois o preço vai e realmente sobe. Essa setinha que estava aqui, ela vai vir aqui para o fundo, beleza? E aí depois vai ficar essas recomendações aqui incríveis e absurdas, tá? Então recomendo que vocês não utilizem as setas, tá? O resto dos indicadores pode usar tranquilo, tá? Sempre esperando o candle fechar para aí sim ele ter ali a sua forma, tá? Digo isso porque, por exemplo, esse carinha aqui, né, esse rastreador de tendência, que isso aqui parece ser um estocástico misturado com um MACD aqui no meio, tá? Esse indicador aqui, por exemplo, ele pode, ao longo do candle, tá? Ao longo do candle, enquanto o candle não estiver fechado, ele pode sim vir para vermelho, vir para verde, vir para vermelho, e aí sim, quando o candle fechar, aí pronto, você pode utilizar isso aqui como base, como parâmetro, tá? Durante a movimentação do candle, pode ser que isso aconteça, isso é normal, tá? Isso não seria um indicador se repintar, beleza? Então, como eu já falei aqui para vocês, isso aqui parece ser meio que um estocástico, então a gente percebe aqui que tem zonas, tá? Zonas de sobrevendas e sobrecompras, beleza? Então a gente pode usar isso aqui também conjuntamente, né, com esse canal aqui flexível, e a gente tem também aqui um rastreador de tendência, beleza? Que vai falar aqui pra gente a tendência principal ali do movimento, beleza? Então vou mudar aqui para H4 só para a gente dar uma olhada geral, tá? E aí o que eu recomendo para vocês, que eu venho olhando, tá? Tenta fugir de trades nesse miolo aqui, tá? Esse miolo aqui, ele é bem perigoso, tá? Ele pode te dar sinais aí bem impreciso. Tá? O que eu recomendo vocês é que quando o preço comece a bater nos arcos amarelos, tá? Então para baixo a gente tem amarelo, verde e azul,
quando ele começar a bater para cá, você começa a abrir ordens a favor, tá? Então, por exemplo, se a gente tem aqui o preço caindo, quando ele começa a bater aqui, você pode abrir uma compra, bateu aqui, você abre outra compra, bateu aqui, você abre outra compra. Se o preço continuar caindo, aí você estopa, tá? No mais, ele normalmente tende a bater aqui, principalmente nesse último aqui, tá? E aí voltar. O problema é que se você espera bater ali no último, você vai fazer um trade por ano, né? Então, tenta pelo menos achar ali o meio termo, um pouco para baixo aqui do meio termo, tá? Pode ser interessante também. E aí você entender que isso aqui são resistências e aqui embaixo são suportes que podem fazer o preço dar uma chicoteada aí para o outro lado, tá? Você pode usar também aqui o estocástico como parâmetro, beleza? Então, por exemplo, nesse primeiro ponto aqui, tá? Nessa primeira vez aqui que bateu, a gente percebe que aqui a gente está em uma zona, tá, de sobrevenda. A gente tem aqui o rastreador de tendência, o histograma aqui aumentando, tá, como em vermelho. Então você pode esperar isso aqui ficar verde, tá, esperar esse sinal aqui de um começo, né, de força aqui, tá? Um começo talvez de uma reversão de tendência, espera ele ficar verdinho, tá batendo, aqui seria um ponto ideal para a gente entrar, tá? Que aí você está conseguindo fazer uma confluência aqui entre o canal, tá? Entre o histograma e também entre esse estocástico aqui, beleza? E aí sim você pode seguir esse movimento, tá? Essa aqui é a melhor forma de fazer isso, você tentar justamente fazer a confluência desses indicadores, tá? Então aqui a gente também está tendo uma ótima oportunidade, tá? Então bate aqui na resistência, tá? Em amarelo, no arco em amarelo, a gente tem aqui um ponto de sobrecompra, tá? A gente tem o histograma aqui mudando para vermelho, então aqui no final dessa vela poderia ser bem interessante abrir uma venda, tá? Buscando de repente o rompimento aqui desse fundo, enfim. Aí vai de você, aí vai da sua relação risco-retorno, de onde você vai colocar o stop loss e o take profit, tá? Então deixa eu fechar aqui essa ordem. E aí a gente poderia abrir uma venda, né, nesse ponto aqui, tá? Nessa batida. E aí nosso stop loss poderia ficar acima desse arco principal vermelho, beleza? E o nosso take profit pode ficar aqui nesse arco azul ou nesse arco verde, tá? Buscando justamente a continuidade desse movimento aqui, tá? Então a gente tem aqui uma perna 1, 2 e aí a 3 pode ser que venha fazer isso aqui para baixo, beleza? Bom, para o de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, peço aí para vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo se possível. Os indicadores vão estar aí na descrição para vocês baixarem gratuitamente. Também tem aí na descrição as corretoras parceiras aí do canal. Se inscrevam por lá, vocês me ajudam bastante. Além do que eu posso ajudar vocês também em qualquer tipo de contratempo que vocês possam vir a ter. Beleza? Valeu e até a próxima.